Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao episódio 10 da minha rubrica Ler Sem Ver e, mais uma vez, eu vou repetir a presença de um escritor e este vai passar por aqui mais vezes porque é, sem dúvida nenhuma, o meu autor favorito. Trata-se de Stephen King e hoje trago um clássico dele, À Espera de um Milagre. E vou-vos dizer uma coisa, este livro é simplesmente brutal, tem uma história bastante incrível. É uma história que passou-se em 1932, mas está bem atual nos dias de hoje. E realmente é desconcertante esta história, que devo dizer mais. O melhor é ficarem por aqui. Vamos então à história. Temos um senhor idoso que está num lar de terceira idade, o Sr. Paulo Edgecombe, e ele foi, em tempos, nomeadamente em 1932, um dos guardas prisionais no Corredor da Morte, ou no Corredor Verde, como lhe chamavam, onde estavam os condenados à cadeira elétrica, a quem eles carinhosamente chamavam a Velha Fagulha, e ele, ali no lar da terceira idade, está a escrever as suas memórias, principalmente e especialmente as que se passaram em 1932, desde o dia em que apareceu na prisão um senhor chamado John Coffey. Ora, o John Coffey era acusado de ter morto duas meninas gêmeas de um fazendeiro. Ele foi acusado porque foi apanhado em flagrante com os corpos já sem vida das crianças, coberto de sangue, e aí a polícia não teve grandes dúvidas em condenar o John Coffey à cadeira elétrica. O que acontece é que, ao longo da sua estadia na prisão, enquanto esperava pela sentença capital, o John Coffey realizou alguns milagres. Principalmente, ele começou por curar o Paul de uma infecção urinária. Depois ressuscitou um rato a que um outro guarda muito maléfico tinha pisado. Ele quase matou o rato e ele pediu para lhe darem o rato enquanto ele estava vivo. E então ele conseguiu ressuscitar o rato, que estava completamente esmagado, mas ainda respirava. E depois tínhamos o diretor daquele estabelecimento que tinha a mulher com um tumor no cérebro terminal. E então o que é que o Paulo e seus colegas, exceto aquele que era muito mau, resolveram fazer? Resolveram um dia tirar a Paulo da cadeia, um dia não, uma noite, para o levar até onde estava a senhora, com o cancro, e ele conseguiu curar a senhora. A partir daí o Paulo tenta, por todos os meios, provar que John não cometeu de maneira nenhuma aquele crime, e que, pelo contrário, o John encontrou as crianças já mortas e ainda as tentou salvar, e foi assim que a polícia o encontrou, quando ele estava a tentar salvar as meninas, e foi isso que o condenou. Os guardas, entre si, ficam ali com uma situação difícil, porque não têm coragem de enviar o John para a cadeira elétrica, e o John, por sua vez, diz que não está a fazer nada naquele mundo, num mundo de violência, num mundo corrupto, num mundo de malvadez, num mundo em que existem questões raciais, questões de desigualdade, num mundo bastante injusto. E o John não se importa, apesar de saber quem é que matou as crianças, porque ele viu, e curiosamente a pessoa que matou as meninas estava lá também por outro crime, e o John sabia-o, e então ele não se importava de ir parar à cadeira elétrica, porque ele era uma pessoa do bem, uma pessoa íntegra, como se dizia, era uma dádiva de Deus, mas este mundo para o John era corrupto demais, era sujo demais, e o John
aceitou de bom grado a sentença, apesar de não ter cometido crime algum. E então esta história, depois o Paulo e os seus colegas ficam incrédulos com a decisão do John, e aqui cria-se um suspense. Será que John vai mesmo ser condenado? Ele quer ir para a cadeira elétrica, os polícias não têm coragem de o levar para lá, acham que estão a matar uma dádiva de Deus. Por sua vez, o John, claro, não se importa, não cometeu crime nenhum. E aqui reside a situação desta história, porque é o bem contra o mal, e o mal acaba sempre por vir ao de cima. As pessoas íntegras neste mundo, e o que este livro nos mostra é que as pessoas íntegras não se sentem de maneira nenhuma integradas neste mundo, onde a corrupção, a maldade, a mesquinhez imperam. E realmente o John acaba, por muitos livros que eu leia, acaba por ser um personagem marcante, pela sua atitude, pela sua modéstia, pela sua integridade, e realmente quem ler este livro verá que o John é, sem dúvida nenhuma, uma personagem marcante, por mais livros que possam ler. E por hoje é tudo. Esta foi a minha sugestão para a leitura. Divirtam-se, acima de tudo leiam muito, e acima de tudo sejam felizes. Volto para a semana com outra história, outro livro.